Olá, buscadores! Vamos começar então uma série onde eu vou explicar para vocês a divisão da mente humana. A sua mente se divide entre consciente, subconsciente e inconsciente, cada um com a sua função. E muita gente fala por aí que nós somos seres racionais, né? Vocês vão descobrir ao longo da série que nós somos seres emocionais. As emoções, elas estão no subconsciente e muitas vezes elas andam de mão dada com o tal do trauma. E você não sabe de tudo isso, porque como está lá no seu subconsciente, não está no consciente, que é o que você percebe do mundo, então você trava diante da vida e não sabe por quê. Aqui nessa série que vocês vão assistir comigo, vocês vão descobrir o porquê e como chegar a isso, como chegar no trauma, como transformar o trauma para que a sua vida ande de uma vez. Esse assunto é muito interessante, então eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês curtam, que vocês ativem as notificações, toquem aí no sininho para que vocês estejam sempre recebendo esse conteúdo. Gente, eu vou começar então essa série que eu falei para vocês aqui da mente humana, falando sobre o consciente. O consciente, ele é o bebê da nossa mente. Ele foi a última parte, né, que surgiu na mente. Então você tem a formação da mente da seguinte maneira: primeiro o inconsciente, depois o subconsciente e depois o consciente. Então ele foi evoluindo do inconsciente para o sub e para o consciente. E ele é como aquele amigo bem intencionado, às vezes, que quer te ajudar, mas te atrapalha. Sim, esse é o consciente, gente. Muitas vezes nós criamos justificativas para as nossas emoções. E são justificativas que só nós entendemos, tá? São justificativas que às vezes eu chamo de burras. Porque a gente quer fazer algo movido por uma emoção, só que a gente cria aquela justificativazinha, racionaliza e explica para dar uma razão. Esse é o consciente agindo, gente. O consciente, por ser a última evolução da mente, ele não tem força para brigar com o subconsciente. Então nós não somos racionais, nós somos totalmente emocionais. E nossas emoções comandam tudo. Eu vou explicar para vocês o que existe dentro do consciente, tá? Dentro do consciente nós temos algumas funções. Nós temos a força de vontade, nós temos a racionalização e nós temos a memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? Memória de curto prazo é aquilo que você precisa para o seu dia a dia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou de 81, tá? Quem é mais novo talvez não saiba aí algumas coisas que eu vou falar, mas na minha época não existiam celulares com essas agendas. Então, a gente anotava todos os números numa agendinha e a gente sabia o número de todo mundo de cor. Hoje, eu não sei às vezes nem o meu celular. Por quê? Porque não é mais uma memória útil. O que a minha mente entende? Ela não precisa disso, porque eu tenho o celular o tempo todo na mão para me informar. Ela descarta esta informação e joga para o subconsciente. Então, o que você mantém, o que você retém na memória consciente? Aquela informação que é útil para o seu dia a dia, tá? Para essas gerações mais novas, vocês vão perceber que a facilidade dos aplicativos, que a facilidade que a tecnologia trouxe para vocês não retêm muita coisa na memória de curto prazo. Porém, eu vou trazer para vocês aqui uma pergunta que muita gente faz para mim. Priscila, então, se eu perder a chave e você me colocar em transe hipnótico, eu consigo lembrar onde está a chave? A resposta é depende. Por quê? Se você colocou a chave no lugar e por acaso a sua mente entendeu que aquela informação não era importante, descartou por subconsciente, sim, no transe hipnótico você vai voltar para o lugar onde você deixou a chave, resgatar aquilo do subconsciente e vai lembrar. Se você estava andando na rua, caiu e a sua mente não teve essa percepção, eu não faço mágica, gente. Eu só trabalho com a mente. Então, isso é a memória de curto prazo. A força de vontade é aquela percepção racional de que algo está dando ruim na sua vida. Então, vamos lá. É aquele momento que você vira e fala assim, poxa, eu tô acima do peso, eu preciso começar a dieta. Só que eu vou falar uma coisa para vocês sobre gordura. Gordura é uma camada de proteção que seu corpo adquire contra a vida, tá? A famosa síndrome do baiacu. O baiacu, quando tá com medo, ele não incha, você também incha. Então, gente, o que acontece? A pessoa fala, tô acima do peso, eu preciso emagrecer, eu vou mudar minha vida. A pessoa vai, ela se inscreve na academia, ela passa no nutricionista, ela compra um monte de roupa e vai começar a ir na academia. Só que o corpo dela não entende que aquilo faz bem para ela. Por quê? Porque ela tem algum trauma, ela tem alguma crença, ela tem algo lá no subconsciente que ela desconhece. Então ele entende o seguinte, poxa, se ela emagrecer, ele liga aquilo a risco de vida.
Então a força de vontade ela começa alta e você vai. Só que lá no seu subconsciente você tem uma coisinha que quando eu for explicar o subconsciente para vocês, eu vou mostrar que é o seu instinto de sobrevivência. E ele é muito mais forte do que a sua força de vontade. Ele começa a derrubar a força de vontade. Começa a briga, então, do subconsciente com o consciente. Nesse momento, então, algo muito interessante acontece. Você começa a inventar desculpas para não ir na academia. Você vai lá e você fala, hoje tá chovendo, poxa, trabalhei tanto, eu vou comer um chocolate, eu mereço me recompensar. Percebe o processo de racionalização que eu falei para vocês? Aquele amigo bem intencionado que não te leva a lugar nenhum? Bem, é isso que acontece. Você cria tantas razões que você acaba desistindo do processo de emagrecimento. Então, muitas vezes, a mente consciente mente pra gente. Para quê? Para alimentar as nossas dores que estão escondidas no nosso subconsciente. Para que você consiga racionalizar de maneira plena, tomar decisões assertivas, o primeiro passo é cure as suas emoções do subconsciente, pois o seu consciente ainda é dominado pelo seu subconsciente. Gente, queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando eu falo sobre peso aqui, eu sei que é um assunto muito polêmico, tá? Eu sigo a medicina germânica, tá? Foi o Dr. Hammer que desenvolveu essa teoria, essa linha de pensamento. E nós que seguimos a medicina germânica acreditamos que tudo tem uma origem emocional. Então, por exemplo, um bebê que nasce com diabetes, a gente entende que isso já veio de um trauma emocional da mãe dele. Se a mãe já tinha diabetes, isso surgiu de um antepassado que tinha um trauma emocional até que surge o diabetes. E o peso é a mesma coisa. Então, a gente entende que tudo, quando você cura a emoção, você consegue curar o corpo, tá? Isso, quando eu falo em cura, gente, não entendam que eu tô prometendo a cura física para quem tratar as emoções, porque existem problemas que estão tão avançados no físico que não tem como a gente regredir. Meu pai faleceu de câncer e quando a gente descobriu, ele já estava com metástase e eu não consegui fazer com que o câncer dele regredisse. Porém, eu consegui, durante todo o processo de químio, de 2 anos e pouco que ele passou, eu consegui fazer algumas coisas que eram importantes para ele. Então, ele não teve nenhum efeito na quimioterapia, ele não passava mal, ele dirigia, ele não perdeu o cabelo, porque tadinho, quando ele descobriu que ele ia ter que fazer a químio, ele não queria fazer pelo cabelo. E a gente, dentro da hipnose, eu nem sabia se ia dar certo ou não, porque a nossa mente ela é muito incrível e ela faz coisas que a gente não espera, a gente conseguiu isso. Então, depende de cada caso, tem que ser analisado. Mas eu sigo a teoria do Dr. Hammer, que explica que as doenças nascem das dores emocionais. Quem quiser, mais pra frente aí eu vou fazer alguns vídeos falando mais sobre medicina germânica e a origem das doenças, tá? Mas eu vou dar para vocês agora um outro exemplo que eu quero deixar do consciente. Hoje, a gente tem falado muito de relacionamento tóxico, tá? E às vezes a gente olha para um relacionamento do outro, do coleguinha, porque a gente adora olhar para a vida do coleguinha, e fala, eu não sei como essa pessoa tá com fulano, porque fulano bate, fulano trai. As dores emocionais explicam por que isso acontece. Mas essa pessoa também não sabe por que ela tá ali. E ela justifica. Então é aquela pessoa que chega para você e fala assim, mas ele me bate só quando o chefe dele dá problema. Ou seja, ela tira a culpa do agressor, ela já arruma alguém para colocar a culpa, porque como o Homer Simpson dizia, a culpa é minha, eu jogo em cima de quem eu quiser. Então ela colocou a culpa no chefe e ela se sente confortável internamente para permanecer dentro daquela relação. A pessoa traiu uma vez. Traição é um problema complexo que eu vou falar depois com vocês, tá? A pessoa vai lá e perdoa, até aí tudo bem. Mas a traição se torna recorrente, a pessoa começa a trair sempre. Ah, mas o pai dele traía, a mãe dela abandonou ela quando ela era pequena. Eles não tiveram, então, exemplo em casa, é por isso que eles traem. Não, gente, na verdade, essa pessoa tá aceitando essa traição e tá criando desculpas para ficar e criando uma esperança interna de que um dia aquela pessoa vai mudar.
Aquela pessoa pode mudar? Pode, se ela quiser. Ninguém muda por ninguém, tá? Então essa esperança pode ser frustrada e levar essa pessoa a uma dor muito profunda. Mas quando ela racionaliza dessa forma, ela também cria uma desculpa interna confortável para ela permanecer dentro daquela relação. Se essa pessoa que está sendo a vítima da relação não buscar por ajuda, se essa pessoa não curar a dor que faz ela permanecer ali naquela relação tóxica, racionalizar a relação tóxica e gerar explicações para ela vai permanecer ali para sempre. Tudo que eu dividi com vocês sobre a mente consciente explica exatamente o porquê as terapias tradicionais às vezes levam tantos anos para alcançarem os primeiros resultados. Por que as pessoas se frustram e abandonam o processo terapêutico e às vezes até desistem, falam terapia para mim não dá certo. Como a mente é dividida nessas 3 camadas, quando você está fazendo uma terapia tradicional que só trabalha com o seu consciente, você está ali racionalizando o seu problema. Você está levando para a pessoa as suas visões do fato, você está se justificando muitas vezes para o seu terapeuta. E algumas vezes eu brinco que o terapeuta se torna acompanhante fóbico da pessoa, porque ele começa só a ouvir problema e ali vira um bate-papo, tá? E ficam anos ali dentro daquilo até a pessoa ter a percepção sozinha do que está acontecendo com ela e decidir mudar, e ela começa então a usar força de vontade, aí ela cai, ela levanta, é aquele negócio, chuta o balde, pega o balde, chuta o balde, pega o balde, isso desanima muita gente. Quando a gente vai para terapia de alto impacto, onde a gente trabalha com técnicas como PNL, constelação, hipnose, dentre outras técnicas, aliado à neurociência, a gente consegue aprofundar para o subconsciente, onde está instalado o trauma, tá? Nesse momento, então, a gente trabalha com novas cadeias de sinapses neurológicas. O que acontece? O trauma gera uma cadeia de sinapse. Essas cadeias de sinapses são aquilo que produz em você o comportamento nocivo da sua vida, que faz você permanecer com o seu agressor, que faz com que você tenha hábitos alimentares ruins. Isso tudo tem uma cadeia de sinapses neurológicas te comandando. Quando você aprofunda para o subconsciente, acha a raiz do trauma, você não faz ninguém esquecer o fato, você não faz ninguém apagar nada, tá? Você simplesmente faz aquela pessoa ver aquilo de uma outra forma, dá uma outra visão para aquilo. Uma visão que talvez é a visão do adulto, não a visão da criança que vivenciou o trauma. Isso chama ressignificação. Então, quando isso acontece, uma nova cadeia de sinapses é formada. Quando você forma essa nova cadeia de sinapses, seus hábitos mudam. Não porque o seu terapeuta te deu um comando, fale não coma chocolate, puxa um elástico no pulso toda vez que você quiser fumar, porque você vai sentir dor e vai parar de fumar. Você muda naturalmente, porque as suas sinapses que comandam o seu comportamento foram alteradas. Por isso é tão rápido o processo da terapia de alto impacto que trabalha com o subconsciente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, se inscreve aqui no canal, curte e ativa as notificações para que possam sempre estar recebendo mais. Eu vou continuar essa série falando do subconsciente e do inconsciente com vocês.